Falar sobre os Comanf não é visto toda hora, né? A gente fala, vê um Comanf aqui, mas a gente não conta como tudo começou, né? Então, tem uma história muito bonita dos comandos anfíbios aí, os precursores que a gente chama, né? Então, vou dar aqui um brief aqui para o pessoal entender como tudo começou. Agora eu vou contar o que foi que aconteceu. Vamos lá. Em 1968, dentro do CFN, chegou-se à conclusão que a Marinha tinha que ter um destacamento de operadores especiais. 68, 67 ali. O Exército já tinha um embrião de operações especiais e a Marinha tinha um destacamento de operadores especiais, só que não levava esse nome, que era a Reconanf, que era tipo uma companhia secreta dentro da Marinha. Que até hoje o Brasil não sabe o que é Reconanf. Depois eu tiro um tempo para falar sobre a Reconanf. Eu não sei toda a história da Reconanf, mas é o grupo de operadores especiais mais, como é que se diz, oculto do Brasil até hoje. É a Reconanf. Então, o CFN, a Marinha tinha a Reconanf. A Reconanf, antes do toneleiro, antes de tudo, antes de muita gente achar que era operador especial, a Marinha já tinha os mergulhadores e os saltadores livres e saltadores ganchos. Esse pessoal já cumpria a missão tipo SOG. O SOG é o precursor do SEALs e da Força Delta. Sim. Então a Marinha tinha um destacamento igual. O pessoal mergulhava, fazia demolições, se infiltrava escaracterizado, fazia assalto armado equipado no mar, esse negócio todo. Porque a Marinha não tinha o mergulhador de combate ainda consolidado. Quem fazia esse papel era os fuzileiros. Sim. Aí em 65 a Marinha pegou um destacamento de oficiais, mandou para os Estados Unidos, para a França, para outros países aí, para a Itália, e formou o primeiro mergulhador de combate. Mas antes era o CFN, que era com a Reconaf. Em 68 teve outro grupo aí, que foi onde entrou o Toscano, que fez toda essa revolução toda dentro da Armada com os mergulhadores de combate. Aí formando o GRUMEC, né? GRUMEC. E a Reconaf continuou. Da Reconaf veio aquela luzinha, pô, a gente tem que criar um destacamento puro de operações especiais que não seja voltado só para água. A água, a Reconaf era muito isso. Muita água e fazia a observação do campo inimigo ali, que era o reconhecimento. Sim. Mas não era aquele operador de fazer tarefa especial no objetivo. Era equipe de observação, era serviço de inteligência, levantamento de dados. Igual o SOG fazia no Vietnã, na Coreia, esse negócio todo. Aí um destacamento de oficiais foram mandados, alguns para os Estados Unidos, outros fez aquele curso de comandos do Exército, que antes era o COSAC, lá do Guerra na Selva. Aí um dos oficiais fez os Rangers, fez Boina Verde, esse negócio todo, e juntou todo mundo depois. Quando juntou, foram para o Toneleiro, que era uma área isolada ali, e fizeram o primeiro curso de operações especiais da Marinha, do CFN. Da Marinha no geral também, que foi o CONGUE, Comandos e Contra-Guerrilha. Por que tinha esse nome? Porque na época estava tendo aquelas revoltas aqueles movimentos comunistas internacional na América Latina, no mundo todo, na África, e o Brasil precisava combater e não tinha tropa para isso. E o CFN era uma tropa de pronto emprego, sempre foi, que foi chamado, mas como é que eu faço essa guerra irregular? Que a gente é feito para um desembarque anfíbio, tem que ter um pessoal especializado. Aí esses oficiais fizeram o primeiro curso em 72. Em 72 teve o primeiro curso. Depois teve o segundo curso em 72 e o terceiro curso. Então, o primeiro ano foram 3 cursos. Por quê? O batalhão precisava ser preenchido, não tinha contingente, o curso era menor, porém era aquele padrão padrão quebra-ossos, né, cara? Então, formou 3 turnos. 73 formaram 2 turnos, 74 2 turnos, 75 2 turnos. De 76 em diante, 1 turno até hoje. Porque não tinha mais condições de formar, porque o curso foi se especializando, foi alongando, trazendo mais especialidades. E aquela primeira necessidade de preencher o batalhão já tinha suprido. Tinha sido suprido. Aí o batalhão, esse foi o início dos comandos anfíbios. Até hoje só dá para fazer um curso e olha lá. Se tiver algum problema ali, até para montar um curso é complicado, porque o curso de comando é muito longo e é muito exigido, e são matérias que tem muita ciência para você estudar. O cara pensa que só brabeza. Só dureza, não. Não é, pô. Lugar de cavalo é o que a gente sempre fala, não é RP Monte. Lá o batalhão não é RP Monte, não, pô. Regimento de Polícia Montada, não. Entendeu?
Cara, ela tem uma... Sim. Pensa muito. E aí, então... São planejadores. O 01 vem 7.2, então. O 71 vem 7.2, que foi o primeiro comandante anfíbio, foi um terceiro sargento engenheiro chamado Santana, que faleceu, esse cara faleceu em 2019, se não me falha a memória. Eu não o conhecia. Alguns comandos anfíbios nossos, porra, que busca ali manter a mística, a mística, a crença, porra, começaram a cutucar ali, porra, quem são os primeiros? Nós estamos em 2022, né, cara? Isso foi 2 anos atrás. Tu falou que era sargento já. Sargento, primeiro turno de comando só foi praça. Primeiro. Foram 3 cursos em 72. 1, 2, 3. Curso, a turma 1, 2 e 3. A primeira só foi praça. E desses praças, o Santana foi o 01 do curso. Cara foda. Valente pra caramba, o camarada. Aí o pessoal encontrou ele, um comando chamado Lima Santos. Quem mais? Teve um grupo de Torres, Nunes e outro camarada aí. Encontraram esse veterano nosso. Foi procurado na internet, conversando com os outros veteranos. Não, ele mora no lugar tal. Quando chegou lá, ele já estava doente, né? Santana. Aí ele ia pro batalhão. E eu fiquei animado. Caraca, eu vou conhecer o Comando 01. Pô, eu fiquei naquela torcida. Porra, esse cara vai vir aí. Todo mundo do batalhão se preparou para receber ele. A família dele, todo mundo. O batalhão se preparou mesmo. Ia ser um mega de um evento, cara, para ele. Só que ele foi e faleceu. Puta merda, irmão. Não deu nem tempo. Não foi de Covid, cara. A Covid pode ter sido. Ele 19 foi antes, né? Cara, ele tava com um problema, tipo assim, no corpo dele, que um problema vai puxando o outro, né? Aí foi ataque cardíaco com os rins, esse negócio assim. Eu não sei direito o que foi, mas não foi Covid. Mas conseguiram chegar até ele. Chegamos nele. E ele soube desse movimento todo. Cara, o batalhão todo, o CFN todo ficou sabendo. Aí, porra, acharam o Santana e tal. E tem um pessoal da turma dele que vai no batalhão. Sim. Só que ele nunca vai. E deu, cara, por que o 01 não vem? Quem é o 01? E tem muito cara da turma dele que eu conheço, meus camaradas. Inclusive um chamado Vanderlei também morreu. Ia pro batalhão também, morreu. As pessoas estão idosas já, né, rapaz? Aí faleceu também, não conseguiu o Vanderlei. Final de Vanderlei. Vulgo Capitão Asa. Deus o tenha, camarada, porra, tinha que ver, o cara cheio de virtude. Porra, deu piripaque lá, ele também não foi Covid, morreu também. Isso tudo recente. Aí nessa morte do Comando 01, cara, teve uma coisa interessante, porque aconteceu aí esses comandos que eu te falei aqui, que foram atrás dele, tem foto tudo dele. Me ligaram, né? Cara, o Santana morreu, faleceu. Do cara, não fala isso não, cara. Pelo amor de Deus, é segunda-feira, isso foi tipo assim, na sexta, terça era quarta-feira, ele ia pro batalhão. Ia ter toda essa cerimonial aí pra ele. Ia ter tudo. A gente tava vendo se ia montar emboscada, tiro, aquele negócio todo pra ele lá. Ia ser lindo, cara. Imagina a vida que ia dar pra esse camarada. Pra ele e pro batalhão, né, cara? Porra, o primeiro comando lá. Sim. Aí, rapaz, chegou me arrepio. Aí ele faleceu, aí de noite. Aí, sei que já era tarde da noite isso aí, quando eu fiquei sabendo. Aí deu, cara, tem que fazer alguma coisa, cara. O comando 01 morreu. E o Brasil nem sabe que esse homem existe. Nem a Marinha não lembrava dele. Vocês não sabiam? Eu não sabia, pô. Eu fico ali dentro recebendo os veteranos ali, sempre participei de geral, acompanho as turmas, tudão. Eu sabia que ele existia, mas eu não sabia nem que jeito era o formato dele, que jeito era que ele estava. Sim. As características dele. Aí liguei para quem, cara? Pro Major Vitor Hugo, que era deputado federal, né? E era o líder do governo. Forças Especiais, meu camarada da minha turma de mestre salto livre, outros cursos aí. E agora nosso camarada também, porque ele veio aqui semana passada. Veio aqui, eu vi. Foi um podcast sensacional. Aí pra tu ver o que é a consideração e o respeito. Aí eu liguei pro Vitor Hugo, cara, de madrugada isso aí. Aí, ele atendeu. Ele, que é, cara? Eu devia estar lombado pra caramba. Ele, lombado é com sono, né? Uhum. Aí deu, cara, aconteceu isso e isso. Ele, cara, não fala não, isso daí é verdade, cara. Tem como tu fazer uma homenagem a ele aí na Câmara aí, cara. Nunca foi feito isso aí. Esse cara lutou na guerrilha, pô, fez um excelente trabalho para a edificação do batalhão. Vitor Hugo agora. Aí ficamos de madrugada tocando figurinha. Eu fiquei mandando a foto dele. Eu ligava para esses garotos aí, que eu te falei, esses operadores especiais aí, essa mocidade aí. Eles ficavam me mandando, porque eles estavam mais atualizados do que eu. Eles tinham muita coisa e eu não tinha nada, né? Aí eles mandaram foto, o curso e as coisas todas do Santana. Aí o Vitor Hugo foi lá no plenário da Câmara e fez essa justa homenagem. Pô, vibramos com isso aí, cara.
Ficou histórico isso aí. Porque é um Comandos Anfíbios ser dentro do Congresso Nacional, né? E ficou pra família do E camarada para a também, família, para todo porque... mundo, é. A gente foi lá no enterro, fizemos o que pudemos, né? Aí fomos pro batalhão, foi pro enterro, levou o maior contingente possível, banda de música, bandeira do Comanf, Sim. do Comanf da época dele, que era aquela com ramo de café, que é essa aqui, né? Tá, que o pessoal vê Sim. aqui, ó. Levanta mais Levanta um pouco aí, um pouco cara. mais. Esse aqui é o brevet desse pessoal até 95. E esse aqui, para quem não sabe, vê se tu consegue dar um foco aqui. Esse aqui é o atual brevet do Comando Anfíbio, que é a caveira com asa. Muito bonita também. Aí, resumindo, cara, foi isso aí que aconteceu com o nosso 01. E o nosso Comanf ali, de alguma forma, a gente ficou sentido, porque o batalhão ele é muito corrido, né? Então você não tem tempo muito para algumas coisas. E o batalhão criou um museu, né? Antes disso, o batalhão criou um museu para pegar os comandos anfíbios e não deixar morrer a história desses comandos anfíbios. Então, dentro do batalhão tem um museu. O dia que tu for lá visitar o Rio, lá tu vai lá para tu conhecer lá. Bacana. Aí tem a Reconanf, tem a primeira, a segunda, o GE. Muito Irmão, bonito. muito legal disso aí, dar destaque, né? Apesar do colega já tá doente, né? E mal de saúde, mas imagino com esse teu relato que ele, quando tomou conhecimento dos colegas indo até ele, deve ter dado uma alegria, uma satisfação, porque o sangue dele ali de Ele Comanf vibrou, né? E ele recebeu o gorro preto. Porra, meu irmão. Ele recebeu o gorro preto com brevet. Pô, ele vibrou muito. Ele tirou Então, foto com a galera e tudo. aí. Pô. É Tirou isso, foto cara. com punho e tal, esse negócio todo. Isso aí ficou e foi Ficou, com ele ficou, junto. foi com ele, ficou com ele. A família dele também agradeceu muito. É o destino, né, cara? É O isso. ser humano vem, vai e em vida tem que fazer alguma coisa útil para depois, quando tiver velho, quase imobilizado pela idade, porque acontece isso com você, né? A idade vai te imobilizando. Não ficar se lamuriando daquilo que você não fez, né? Podendo ter feito. Então faz o que é. E faz coisas boas e tenta ajudar, cooperar, que é para na velhice você, porra, fiz o que deu para fazer. E vocês, pô, deixaram esse legado, né? De valorizar quem veio primeiro, né? Então, quando vocês foram lá buscar a origem, né? Ah, é. Buscar a origem dos Comanf e tal, aí hoje tem um museu. Então, daqui a um tempo, a molecada que é nova agora, os Comanf mais novos, vão continuar carregando, né? Cara, tipo assim, se não fosse esses veteranos aí, os primórdios, os primeiros, né? Não existia Comanf, pô. Não existia eu, não existia o cara que acha que é muito bom, o outro acha que não é nada. Tudo, o que o Comanf a mística, vem desse pessoal. Eles são as colunas mestres do batalhão. Não sou eu, não é o cara que vem depois de mim, não. É a todo respeito tem que ser dado para quem começou. Depois você evoluir e modificar, fica fácil, pô. Porque a ideia foi montada já. Depois tu chegar a fazer a crítica construtiva ali para melhorar, fica muito mais fácil do que você do nada ter a ideia de agora. E esses oficiais na época fizeram isso. Foi o Almirante Monteiro, o comandante Santa Cruz, o comandante Tigilin. Tem outros almirantes, né? O almirante Alfredo Vicente Leitão e outros grandes oficiais aí, eles que começaram isso tudo no CFN. E alguns deles se tornaram comandantes gerais. Quem não foi o comandante geral, muitos deles foram vice-almirante, comandaram a Força Fuzileira da Esquadra, esse negócio todo aí. 70, 60, 70, até 90 ali, eu estava nativo ainda. Até 2010, ainda tinha algum deles ainda.